Saudações, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito e hoje vou iniciar uma série de testes na nova linha de cores acrílicas, cores auxiliares, diluentes, vernizes, tudo mais. Tom Colors, você está por fora dessa, né? Em qual planeta você vive, né? Temos uma linha nova de tintas da Tom Colors e hoje eu vou iniciar com todo carinho, com todo prazer do mundo, eu vou iniciar os meus testes nessa nova linha, muito promissora. Quero ver até onde a gente consegue chegar com essa nova linha de tintas. E hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai começar testando o primer. Vamos ver se o primer está funcionando redondinho para depois, em cima do primer, trabalhar as outras cores. Antes da gente começar, peço-lhe encarecidamente, deixa seu like, se inscreve no canal. Não sei como esse vídeo chegou até você, mas ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos do Blog do Chiquito. Não esqueça das nossas lives, toda quarta, todo sábado. E alguns domingos também, fica de olho nos domingos. E se possível, vira um padrinho do Blog do Chiquito, tem o nosso Apoia-se, apoia.se/Blog do Chiquito, tem também o nosso clube de membros aqui, você escolhe por onde você quer ser padrinho do Blog do Chiquito para você ajudar o Blog do Chiquito a te ajudar a criar conteúdos como esse, tirando suas dúvidas. Então vamos lá, vamos soltar uma vinheta e vamos dar o pontapé inicial nessa série. Vinheta, por gentileza. Chegou a nova linha de tintas acrílicas Tom Colors, à base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, à base de água e atóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel, com a qualidade Tom Colors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos Tom Colors, colorindo o seu hobby. Então vamos começar esse vídeo de hoje, essa série. Eu não vou fazer os testes todos de uma vez, eu vou dedicar vídeos exclusivos para cada teste que a gente for fazer. E para começar, o primeiro é o primer. Olha só que sacada. Se você está por fora, você está aí mais por fora que umbigo de grávida, mais por fora do que marido em porta de loja, mais perdido que cachorro em dia de mudança, saiba que Tom Colors está lançando uma nova linha de tintas acrílicas à base de água. Ou seja, aquela tinta gostosinha de usar, que não tem cheiro de nada, que não vai thinner, que a patroa não reclama, que o gato não reclama, que o vizinho não reclama. Aquela tintinha chuchu para usar dentro de casa, em ambientes apertadinhos, né? Não é a primeira, muito provavelmente também não vai ser a última marca a lançar a sua linha de água, né? Sua linha acrílica à base de água. Vamos falar um pouco disso antes da gente fazer o teste de hoje. Eu vou iniciar os testes, mas eu já usei alguma coisa dessa tinta, até para gravar a vinheta que entrou nesse vídeo aqui. Então tem lá filmando, inclusive eu vou usar a mesma cobaia hoje. O que a gente espera de uma tinta à base de água? Uma boa tinta acrílica à base de água. O que a gente espera, né? É inegável dizer que as melhores tintas pro aerógrafo, as melhores tintas para performance no aerógrafo, acabamento, resultado, brilho, durabilidade, ainda estão com as tintas à base de solvente, as tintas quente que a gente chama. O poliéster, como o próprio Tom Colors vende, a Drico também vende, outros vendem. O meu favorito, o meu querido, o Duco, lá da PR Color, o quase extinto acrílico automotivo à base de thinner, o esmalte sintético, ou até mesmo aquelas tintas acrílicas peronomucho,
como Tamiya e Gunze, quando devidamente diluídas. Nessas tintas moram a performance do aerógrafo. Ponto. Falar hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, dezembro de 22, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas em dezembro de 22, falar que uma tinta acrílica diluída, não solvida, base de água, sem cheiro, vá performar melhor que uma tinta base de solvente é utopia. Não chegamos neste nível. Caixa alta ainda não chegamos. Por que eu digo ainda não chegamos? Porque hoje a gente tem tintas acrílicas sem cheiro, à base de água, para uso doméstico, boas, muito boas para o aerógrafo. Não são excelentes, não extraem o máximo potencial do aerógrafo, mas são boas. Dá para usar numa boa, dá para contornar as dificuldades com ela. Então, 70% do que uma tinta à base de solvente faz. E alguns níveis de aerografia chegam no mesmo resultado. Então, hoje você tem tintas viáveis à base de água para trabalhar dentro do aerógrafo. Há 20 anos atrás, você não tinha. 20 anos atrás, usar uma acrylex à base de água no aerógrafo, você não estava 70% da performance, você estava 10% da performance. O aerógrafo sofria, desgastava o aerógrafo, desgastava o aerografista, não dava. Até com Vallejo. Eu sempre brinco aqui que Vallejo, principalmente a Model Color, a Model Air mais ou menos, mas a Model Color só funciona no aerógrafo, no flyer da Vallejo. No aerógrafo da gente não funciona. Isso 20 anos atrás. Então, de 20 anos para cá, a gente tem uma evolução muito grande. Uma evolução muito grande. A gente passou de tintas péssimas, até as caras eram péssimas, a uma opção bastante viável, e diria assim, até absoluta em alguns casos, né? Para as pessoas que querem remover o thinner da vida delas. Hoje ela já consegue, com um pequeno déficit que dá para compensar com o treino, com o talento, com a habilidade do aerografista lá na frente. E são nessas tintas que a gente vê o maior número de cabeças pensantes e pessoas mudando, reformulando a fórmula, desenvolvendo solventes, desenvolvendo novas resinas para que essas tintas continuem a evolução. O Duco, minha tinta favorita, é o mesmo Duco desde os anos 40. Ninguém mexeu nada na fórmula. Mexe um pouco, deram uma mexida no diluente, no thinner, mas é basicamente a mesma tinta. Se você for pegar um Duco dos anos 50, dos anos 60, tá? Se estiver bem fechadinha a lata, eles vão estar bom ainda. Botar no aerógrafo vai performar igual uma lata de Duco que você for hoje comprar. Então, esse pessoal não estão mais mexendo nessas. Poliéster ainda tem uma indústria muito grande, que não é a nossa, são a indústria automotiva, sempre aprimorando o poliéster. O poliéster ainda tem uma vida aí, uns anos pela frente. Mas onde estão quebrando a cabeça mesmo, dentro e fora do modelismo, são nas tintas à base de água. Então, mesmo eu preferindo as tintas à base de solvente, eu já consigo projetar que o futuro vai ser as tintas à base de água. Um dia não vai ter mais, como hoje em dia quem usa esmalte sintético sofre muito, quem gostava de usar acrílico automotivo não acha mais. Um dia a laca acrílica da Tamiya vai acabar, o Duco vai acabar, o poliéster demora, mas vai acabar e a gente vai ter só as tintas à base de água. Elas vão estar melhores que as de hoje, só que as de hoje já são bem legais. E gostando ou não, independente de você vai aderir, você vai trocar, você vai experimentar, você está se dando bem com o thinner, se dá mal com o thinner, independente disso, restaurante bom é aquele que tem cardápio, aquele que você escolhe o que você quer comer. Escolhas são boas, concorrências são boas, ter opções, ter ferramentas, ter um pouquinho de cada para alguns momentos, né? Então é legal saber que há novos fabricantes ou antigos fabricantes pensando em novas fórmulas, perdendo um pouquinho de performance hoje em dia, ok, mas também a gente ganha em outras coisas, em saúde, em convivência com quem está à nossa volta, né? Então a gente precisa olhar para as tintas à base de água com bastante atenção.
Seja você adepto ou não. Como eu, que não sou tão adepto assim, eu acho que uma hora eu vou ser forçado a usar essas tintas. Vai ter só essas tintas para usar. Então a gente precisa estar de olho no futuro. A gente já testou Talento aqui no canal, uma tinta bacana. E agora a gente tem Tom Colors, chegando depois de um longo inverno de desenvolvimento, né? Isso aí não nasceu de um dia para o outro, pessoal. Isso aí não foi assim, fulano lançou, vou lançar também, né? Nosso amigo Thiago tá quebrando a cabeça disso há anos. Eu mesmo sabia dessa tinta, sabia da existência dessa tinta mais de ano antes dela lançar, mas eu não podia falar porque era um segredo. E este canal não é um canal de furos, é um canal de ensinamentos. Então eu guardei o segredo e não falei. E a marca é a Tom Colors, aquela parceira nossa de longa data, não digo nossa, minha, Blog Chiquito, digo nossa parceira no modelismo, vendo lá do histórico do Thiago com seus vídeos maravilhosos, essa empreitada nas cores, depois essa nova empreitada aí no acrílico, né? É uma marca de modelistas para modelistas, então é feito por gente que sabe os anseios, as dificuldades que o modelista precisa. É aquela Tom Colors que a gente conhece desde 2016, prestando um excelente serviço para nós, com produto e com os ensinamentos do Thiago aqui no YouTube. Então vamos testar. Esse vídeo começa essa série, né? A gente vai testar o primer hoje, tá? Eu comecei com esse monólogo para dizer justamente isso. O que eu espero dessas tintas, né? Finge que eu nunca usei elas. Eu usei um pouquinho, mas finge que eu nunca usei, tá? Eu espero chegar numa performance a 70% de uma tinta automotiva, por exemplo. Poliéster, a linha poliéster do Tom, por exemplo, que eu tenho usado bastante em live. A minha expectativa é essa. Eu não acho que alguém, nem o Tom, nem ninguém no mundo, incluindo marcas gringas, tenham acertado a fórmula ao ponto de obliterar tintas automotivas. Então a minha expectativa tá média, não vou dizer que tá baixa, a minha expectativa tá alta, mas eu sei o que esperar dessa tinta e a gente vai começar pelo primer. Então vamos ver o que temos aqui para hoje. Eu preparei algumas cobaias, tá? Esse aqui, coitado, velho de guerra, eu tirei 62 camadas de tinta dele aqui, né? Porra, tudo isso? E cheguei no plástico, então aqui ele tá direto no plástico aqui na asa. A gente vai usar essa asa para fazer um teste em kit. Podia pintar em cima das outras cores, mas eu quis expor o plástico para analisar essa relação primer com o plástico, com o estireno. Deixei separado também mais algumas cobaias aqui, né? Eu tô calibrando a minha impressora, né? Então sobrou umas figuras aqui que não ficaram muito boas de uma impressão. Eu tô aqui até com o corpo de prova aqui de uma calibragem que eu tô fazendo. Então eu tô aqui com umas figurinhas que eu não vou usar, que não ficaram muito boas, não tive muita resolução com elas, mas eu vou aplicar o primer nelas aqui. E também tô com um photo etch pra gente testar o funcionamento do primer. E o primer é este aqui, Tom Colors Neo Primer acrílico para pincel ou aerógrafo. Um rótulo bem legal. Vamos ler as informações de uso. Primer acrílico para uso em pincel e aerógrafo, diluir com um diluente acrílico Tom Colors ou água. Interessante. Primeira demão deve ser fina, completando com uma demão uniforme alguns segundos depois. Secagem ao toque em 15 minutos, cura completa e resistência total para pintura e mascaramento em 24 horas. A gente vai testar isso, vai aplicar o primer, vai ver o comportamento do primer sendo aplicado e a gente volta em 24 horas para testar a aderência, tá? E hoje a gente vai testar no aerógrafo. Eu tenho aqui o diluente acrílico, vou usar o diluente acrílico. Já apresentei as cobaias. A ferramenta que eu irei utilizar é meu novo xodozinho aqui, o GAT Thor com copinho de AG2. Tá? Por que eu vou usar esse copinho pequeno? Né? Porque as tintas do Tom têm conta-gotas, então é melhor
usar copos menores, tá? Elas rendem bastante, então a gente não precisa de copo muito grande, não. Vestirei luvas. Luvas colocadas, eu pus luva porque eu não vou apoiar as figuras, eu vou pintar na mão, então para não ter nenhum problema, né? Vamos preparar o primer, vamos dar uma homogeneizada nele aqui. Não tem cheiro de nada, ele tem uma textura bem bacana, bem diluída. Eu até depois vou testar num próximo vídeo, não hoje, esse lance de primer para pincel. Eu não sou muito a favor disso, mas quem sou eu, né? Ele não tem indicação de diluição, então eu vou colocar, vamos pôr 10 gotas, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Fazer um teste rápido, ver se o aerógrafo se dá bem. Tá saindo a tinta aqui, né? Mas, para garantir uma fluidez bacana, vou acrescentar 2, 4, 5 gotas do diluente acrílico, né? Uma diluição de 50%. Vamos pegar um palitinho. Onde estão os palitos desta bancada? Aqui, homogeneiza bem, tá? Essas tintas acrílicas é sempre interessante homogeneizar bem. Pode preparar fora do aerógrafo, não tem problema. Deixa eu fazer umas bolhas aqui para homogeneizar a tinta que estava lá dentro do aerógrafo. O aerógrafo. Testei o aerógrafo antes de começar a gravação, né? Ele está se dando bem com a tinta. Então vamos fazer como o rótulo nos sugere. Vamos começar com uma camada fina, que a gente chama de sobrecamada, né? Ou uma meia camada, e vamos analisar a secagem disso. É comum esse lance de pré-camada, de sobrecamada em tintas, tá? Até tintas mais, vamos dizer assim, as tintas com diluição quente. É uma prática interessante essa de fazer, né? De você fazer uma sobrecamada. Você pode jogar um arzinho aqui, ó, para ajudar a aplicação. Eu particularmente, eu gosto do primer assim. Eu já acho que tá numa quantidade bacana de primer. Vou aplicar um pouco aqui em cima nessa parte que eu não removi a tinta, só para a gente ter um controle tonal, para a gente saber a tonalidade máxima do primer. Mas é um produto novo, não desenvolvi meus vícios com ele, né? Então eu vou seguir a recomendação do fabricante. O fabricante pediu para dar uma pré-mão antes de uma mão final, então fiz uma pré-mão, agora dei uma carregada a mais. O que eu percebo? Ele alastra bem, tá? A gente precisa ignorar aqui uns machucadinhos que é do plástico, tá? Isso aqui é só uma cobaia, coitado. Isso aqui tá 17 anos ensinando aluno, coitado. Ela bate brilhante, assim, né? Significa que isso aqui está em processo de secagem mesmo, né? Isso aqui ainda não endureceu. Como o primer ele tem uma quantidade de carga, a gente espera que após secar ele fique fosco. Ele não seca rápido como o primer poliéster da Tom Colors, mas ele seca numa velocidade interessante. Ó, você vem batendo o ventinho nele aqui, ó, ele já vem endurecendo. Ó, já tá endurecido. Lógico que ele vai ter um tempo de cura, ele vai ter um tempo para você deixar ele maturando, a gente vai fazer isso, né? Mas ele já é possível tocar ele sem danificar ele. O que eu senti dele? Ele me lembrou muito o primer da Vallejo, que é um produto legal da Vallejo, né? Às vezes eu falo mal da Vallejo, mas eu gosto de Vallejo, eu tenho bastante, tá? Eu não gosto da Vallejo no aerógrafo, mas é uma das minhas marcas de tinta favoritas, não vou mentir. Uma das coisas que eu gosto bastante da Vallejo é o primer. E ele tem um comportamento, para nós, aerografistas, ele é super bizarro, assim, né? E funciona. Ele vai secando, ele parece que ele tá deformando, parece que ele vai ondulando na peça, mas conforme ele vai secando, ele vai ganhando a forma e fica lisinho, tá? Senti um pouco nesse primer também. Você aplica, a hora que você está formando o filme, se você olhar contra a luz, você percebe um filme meio deformado, bate até uma insegurançazinha. Mas deixa, bate, confia que ele cobre super bem, tá? Esse primer até agora
bem bacana. Vamos fazer isso com as outras cobaias. Pegar nossas figuras. Figura de resina, né? Então, uma meleque tem uma impressão que não deu muito certo, né? Então a gente vai usar para cobaia. Preparar mais tinta. Vou preparar nesse mesmo esquema. 10 gotas de primer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 gotas do diluente. 3, 4, 5. Essa é a diluição que tem que usar? Não. Essa diluição eu chutei agora. Chutei, sim. Fui pela textura da tinta, pelo comportamento da tinta no aerógrafo. Talvez dê para diluir mais, fazer render mais, né? Chutei isso daqui. Porque agora a gente vai descobrindo aos poucos o que vai ser melhor para nós. Essa figura aqui até que não ficou tão ruim. Com carinho daria para aproveitar no diorama. Essa daqui, ela vai ser cobaia, mas não muito. Vamos testar aqui nos Photo-Etch. Isso é uma característica legal, por exemplo, dos primers da Vallejo. Eu gosto muito de usar o primer da Vallejo, porque ele foi desenvolvido numa época que se pintava muita figura de chumbo, muita figura de metal, né? Os metais, metal doce que a gente chama. E era um dos primers que melhor se adequavam às figuras de chumbo. Tá? E o primer do Tom promete isso daí também. Vamos dar a sobrecamada, agora vamos pesar um pouquinho mais. Mais uma camadinha pequena aqui no Photo-Etch. E show! Agora eu vou limpar meu aerógrafo e vou deixar as 24 horas que o rótulo está pedindo para a gente vir fazer testes de estresse. A gente saber a resistência do primer. Se ele vai ser um primer que vai aderir bem, que vai envelopar bem, que vai grudar bem, dar estrutura para outros tipos de tinta, ou se ele vai ser um primer mais delicado, se ele vai ser um primer específico para as tintas acrílicas. Vamos descobrir isso daqui a pouco. Para mim é só amanhã, mas para você é daqui 1 minuto. Amanhã. Estamos de volta, passou-se um dia, estamos de volta aqui na bancada e vamos ver o resultado do primer. Vamos ver como ele ficou. Eu particularmente gostei muito do resultado. Então vamos começar vendo pelo avião. Vale destacar, o primer ficou com um acabamento super legal. Lembrando que tem uns defeitos do kit, a gente tem que olhar a textura do primer. O primer ficou muito liso e bem pouco fosco. Olha que primer legal ficou, né? Esse primer aqui tá ótimo para uma superfície de pintura. Incrível, incrível. Um dos melhores primers que eu já vi. É base de água. Eu acho que eu gostei mais desse primer do que o poliéster da Tom Colors. E olha que o primer de poliéster da Tom Colors é um primer bem legal. Vamos fazer o teste de estresse. O teste de estresse é o seguinte: a gente pega um pedacinho de fita, vamos testar com fita Tamiya, coloca, aperta um pouquinho e pau! Nada aconteceu. Vamos de novo em outro ponto aqui, puxou bonito, nada aconteceu. Vamos tentar com uma fita crepe comum, já não é o recomendado para modelismo. Saber por quê? Tem marcas de dente na minha fita crepe. Negar. Teste de estresse. 1, 2, 3. Localiza bem e... Boa, hein? Muito bom. Vamos de novo aqui em outro lugar. 1, 2, 3 e... Tem alguma coisinha aqui na fita, mas... O primer se saiu muito bem. Ponto para este primer. E ainda faltou aqui a figura, né? Figura a gente não costuma mascarar, mas a gente pode fazer o mesmo teste. Na resina ela já não aderiu tão bem, tá vendo? Ó, a resina aqui ela tá pulando fora. Então tem que tomar cuidado ao usar esse primer com resina, com impressos, se for usar algum tipo de mascaramento. Não é comum, né? Mas pelo menos aqui nessa minha resina aqui. Nessa outra aqui, ó, parece que tá mais firme, ó. Nessa daqui não saiu nada. Então talvez aquela lá não tivesse bem limpa. Essa daqui aguentou. Não, aguenta sim, aguenta sim. É um bom primer para resina. E vamos ver, no Photo-Etch a gente pode fazer 2 testes distintos, né? Eu não apliquei muito no Photo-Etch. No Photo-Etch a gente pode fazer o teste da fita
descascou um tiquinho de nada, mas foi super bem. E a gente pode fazer um outro teste aqui no Photo Etch, né, que às vezes pode acontecer de você ter que dobrar um Photo Etch que está pintado. Então vamos dobrar o Photo Etch. Ó, pena que o foco aqui não está ajudando, né, câmera? O cameraman não ganhou a cesta de Natal, né? Aí vamos ver aqui. Vamos dobrar para o outro lado. Aparentemente ele aguentou bem. A dobradura também. Bom, hein? Bom primer, hein? Tô muito impressionado agora. Eu já havia testado ele. Já tinha sentido uma vibe legal dele. E agora com esses testes, ele surpreendeu bastante. Então, o que eu posso dizer deste primer? A cor dele é ótima, neutral gray. Primer é cinza. A cor dele tá ótima. O acabamento dele me surpreendeu positivamente. Dele ficar lisinho, ele enrugar pouco. As recomendações do rótulo funcionam super bem. Pré-camada, depois camadas a mais. Não achei defeito. Não tenho que criticar o primer neste momento. Então, se eu não tenho defeitos a achar do primer, a nota é 10. Não tem defeito, a nota é 10. Muito bom o primer. Tá? O que falta testar desse primer? Que a gente não vai testar no vídeo de hoje. A gente vai deixar para próximos vídeos. Eu vou preparar nosso campo de prova de novo. Eu vou tirar a tinta de um outro pedaço. E a gente vai testar as cores. A gente vai testar as cores em superfícies com ou sem primer. E aí a gente vai ver o comportamento das tintas em cima do primer e fora do primer, para ver se tem diferença, se o primer vai ser fundamental para esse tipo de tinta, para essa tinta específica da Tom Colors, ou é mais um acessório. A gente vai fazer esses testes no próximo vídeo, quando a gente começar a usar as cores, mas aí eu preciso testar, preparar aqui o campo de prova. Mas como esse primeiro vídeo, testar o primer, eu só não digo que tive uma surpresa positiva por dois motivos. Tá? Primeiro, que a gente conhece a origem do primer e a gente sabe que a hora que pingasse isso aqui em nós, chegaria algo testado, algo medido, algo aprovado não só pelo Tom, mas por outras pessoas do ramo. A gente receberia um produto pronto, a gente não receberia algo a melhorar, assim, né? A gente sabe aí que a gente já teve, por exemplo, problemas com primers da Tom Colors no passado, mas problemas são escolas, né? E essa lição foi aprendida com certeza. Então a gente sabe, a gente confia na Tom Colors. Então a gente sabia que a hora que pingasse isso na nossa mão, a gente receberia um produto bem legal. E também não foi uma surpresa, porque eu já tinha usado, para fazer a vinheta, né? Eu já tinha usado o primer e tirei aquele primer depois. É o mesmo avião da vinheta, esse avião que está aqui em cima da mesa. Foi difícil de tirar o primer. Ele pegou super bem em cima de um monte de tinta, porque na vinheta eu só pintei aqui a carcaça e depois pintei por cima. E agora que fui remover a tinta para recomeçar os testes, deu trabalho de remover a tinta. Então você já sabe que o primer, ele tem componentes legais dentro dele. O promotor de aderência foi bem escolhido, a resina acrílica é uma resina acrílica de qualidade, né? Mesmo ela dissolvida, né? Não solvida, apenas diluída, ela forma o filme, dá resistência. Até para outros tipos de tinta, a gente pode fazer um teste desses, né? Eventualmente no futuro, quando a gente for testar as cores, a gente pode fazer aí uma prova usando esse primer com outros tipos de tinta. Acho que vai ser um teste legal também, mas vamos deixar, segura a pauta para outros vídeos. Esse aqui já tá bom por hoje. Vou encerrar esse vídeo por aqui.
Se você gostou, por gentileza, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu não sei qual caminho este vídeo traçou para chegar até você, mas se você quer receber todos os vídeos do Blog do Chiquito, você precisa ativar o sininho aqui, ficar sabendo. Não percam as lives, todas as quartas, todos os sábados, alguns domingos também, não todos, mas alguns. Vídeos novos todas as segundas-feiras para não padrinhos. E para padrinhos do Blog do Chiquito, venha ser um padrinho do Blog do Chiquito, acesse o apoia.se/Blog do Chiquito, ou então clique aqui no botãozinho Seja Membro do canal, e você recebe esses vídeos assim que eles ficam prontos. Né? Você que é padrinho está assistindo esse vídeo na semana que ele ficou pronto, você que não é padrinho está assistindo este vídeo num futuro distante, pós-apocalíptico, talvez. Ponto final nesse vídeo, obrigado pela audiência de vocês, fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, pintem utilizando Tom Colors, e a gente volta no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Enrolou esse final. Próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, YouTube. Fui.